Nas reuniões, quando aparece lá, por exemplo, o slide do Brasil, dá aquele climão, aquele silêncio, ou o Brasil já é a figurinha marcada, é assim mesmo? O Brasil sempre é um nível de complexidade muito alto. E se você olhar a reforma tributária, ela vai nos dar um nível de competitividade ainda melhor, só que eu acho que ainda tem mais pontos ainda. O empresário que está fora do Brasil, ele tem que se preocupar com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Temos a honra de receber aqui no nosso estúdio Felipe Brito. Hoje ele gerencia a parte tributária numa empresa que é nada mais, nada menos do que a Disney no Brasil. Pensando em Disney, ou uma empresa mesmo multinacional, é notório que o gasto de conformidade é muito alto e a ideia de reforma é justamente não só de equalização de alíquotas, né, mas justamente de diminuição desse gasto de conformidade. Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Emendes Podcast. E aqui, você já sabe, nós descomplicamos e aplicamos. E como que nós descomplicamos? Através de produto, soluções, equipe, pessoas, mas também em um momento como esse, trazendo pessoas tão pontuais como hoje. Temos a honra de receber aqui no nosso estúdio Felipe Brito. Hoje ele gerencia a parte tributária numa empresa que é nada mais, nada menos do que a Disney no Brasil. Então, sem mais delongas, Felipe, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E como é trabalhar na Disney no contexto? Primeiro, vamos olhar para a América Latina, porque é onde você atua em toda a América Latina. Então, nos nossos países vizinhos aqui, como que você poderia contextualizar o Brasil? Temos algum vizinho que você possa olhar e dizer, uau, por que que nós não fazemos isso? Bacana. Primeiro, agradecer o convite a Isaac, muito bom estar aqui com você, poder bater um papo assim sobre a área tributária, essa visão mais aí de multinacionais. Estou aqui no mercado já na parte tributária há cerca de 20 anos já trabalhando. Comecei cedo, não só na área tributária, mas já trabalhei como contador também, já trabalhei com outsourcing, então diversos segmentos ali. Então isso me credenciou para nesse momento agora poder também ajudar o máximo possível. No caso aqui a Disney, o grupo Disney. Estou aí já quase 10 anos dentro do grupo. E, bom, falando um pouco ali do que eu faço hoje ali, eu tenho dois chapéus, digamos assim, né, ali na Disney. Um é dos tributos indiretos, então tudo que envolve as operações do grupo dessa parte de tributos indiretos e toda a parte de tecnologia tributária. Então, inovação, automação, geralmente vão passar por mim ali. Tem um par no grupo que cuida da parte de diretos e contencioso tributário e a gente tem um head aqui no Brasil. Esse cargo Latam, eu acho que para o mercado brasileiro ele vai ter alguma diferença. Você nunca vai ter, acho que, um segredo, uma fórmula de como ele vai funcionar. Então, eu tenho a responsabilidade de alguns países que eu apuro daqui, né, do Brasil, que são países do Caribe que não falam espanhol, né? Mas também eu sou responsável pela consolidação de dados de todo o grupo da América Latina. Então, a gente tem uma parte de consolidação e tudo isso eu vou credenciando ali o preenchimento, analisando, para que no final o meu head global consiga ter a visão aqui do que aconteceu, né? Geralmente é no quarto, no trimestre que ele olha, mas você acaba vendo um pouquinho do que está acontecendo em cada amigo, cada vizinho. E os polos, principalmente, que eu sinto aqui, é que, assim, Brasil, México e Argentina são os lugares onde ficam ali, centralizam as informações. E a partir daí, vai de estratégia de cada multinacional, como ele vai distribuir. Então, tem multinacional provavelmente que vai deixar alguém daqui do Brasil, talvez fazendo uma atividade específica, ou coordenando com algum terceiro, e vai muito da estratégia da empresa, da linha de negócios. Então, talvez se for um produto, muito provavelmente você vai ter uma equipe também atuando naquele local devido a, talvez, logística, movimentação.
Só que eu percebo é que esses três que eu citei, Brasil, México e Argentina, eles são mais complexos em si. A Argentina tem uma complexidade de entrega de acessórios tão grande, talvez, quanto o Brasil. O México também. Isso eu conheço lá de anos no passado, que eu trabalhei com uma empresa do grupo FENSA, que estava chegando no Brasil, e eu lembro de explicar um pouquinho sobre ICMS-ST para eles, e era uma coisa assim que eles achavam um absurdo, né? Mas eu tive que fazer algumas sessões para explicar sobre isso. Então, e mesmo assim eles já eram competitivos nessa parte de complexidade, digamos assim. Os parceiros que eu vejo, assim, os vizinhos que eu acho que estão mais à frente ali, eu vejo Paraguai, Uruguai e Chile. Se você vai ali só na questão de alíquotas, né, me parece que o Paraguai está mais à frente. Você vê com um VAT, um IVA ali mais ou menos de 10%, também imposto de renda, ele joga ali próximo dos 10% também. E Chile e o Uruguai, eles também têm alíquotas próximas, acho que não chega a 20 os dois, e o imposto de renda chega mais próximo do que a gente tem na realidade no Brasil. Então, vai muito da estratégia, eu acho também, do que o empresário ele tem, vai envolver tudo. Talvez, até penso assim, a margem do negócio ela vai te permitir se movimentar para outro país. Às vezes não, às vezes você vai ter que fazer um estudo um pouco maior, porque não é só, né, a parte de indiretos que vai afetar o negócio. Tem a história da distribuição de dividendos, que agora a gente tem uma nova era aqui no Brasil. Então, tudo isso eu acho que leva uma análise. Mas eu colocaria esses três ali. Então, nessa ordem, talvez Paraguai, Chile e Uruguai. O Chile mais experiente nesse sentido, como os países que têm ali uma evolução, digamos assim, melhor, assim, trariam menos preocupação, né? Eu consigo ver que eles têm mais um punch mais elevado nesse sentido. E os complexos são esses outros que eu citei ali. Muito bom. Disney, para nós, é sinônimo de alegria, de magia, de entretenimento familiar. Não precisamos aqui falar do tamanho da marca Disney e o propósito da Disney. Uhum. Fazendo uma correlação, uma analogia entre toda essa questão dinâmica que tem na Disney e você atuando mais na área tributária, você consegue ainda atuar de forma estratégica, dinâmica, ou é mais apagar incêndio? Fala um pouco pra gente. Bom, eu vou dar um contexto Disney e também um contexto do que eu conheço ali de outras empresas que eu já trabalhei. A rotina ela é muito maçante também. Para todas as pessoas que eu converso com alguns outros líderes de outras empresas, e a rotina sempre é complexa, você sempre tem demandas, a história sempre é a mesma, você tem às vezes áreas de negócio que conseguem fechar negócios que talvez o compliance tributário seja um pouco mais complexo de conseguir acompanhar, mas um dos segredos que eu entendo da área tributária é você tentar ao máximo dominar o negócio. E não é só aquilo que gera receita. É todo o entorno. Então, por exemplo, você tem uma área talvez de engenharia que vai te comprar um volume alto em algumas vezes de equipamentos, né? Ali é legal você entender como funciona. Você tem uma área de marketing também, que é um mercado muito mais criativo e dinâmico, então você tem que estar sempre pronto para atuar. E aí, a estrutura principal que eu vejo é o profissional tentar o máximo possível entender essas linhas de negócio para estar pronto justamente para essa parte estratégica. Porque muitas coisas que nós fazemos hoje ali no compliance da Disney, ela já tem um link direto com uma possível discussão judicial, se houver algum ponto, se não houver, para questões que a gente já acompanha de mercado. Então, vou citar um exemplo do que já aconteceu de algumas situações. Inserção de publicidade por algum tempo não existia na lista de serviços do Brasil. E nós acompanhávamos isso. No momento que isso foi inserido na lista de serviços, lá, complementar 116 de 2003, nós já nos adequamos rapidamente. Mas até aquele momento sempre tinha uma discussão com o fisco municipal, porque ele entendia que deveria ser adequado a um código. Então, a estrutura sempre era trabalhar de uma forma que isso diminua ao máximo a exposição do risco. Então, controle, ser um pouco mais rigoroso em alguns pontos, né? Então, eu vejo que
esse é o tamanho, é você conseguir rodar os pratos. O meu chefe fala muito isso para mim, tentar rodar o máximo de pratos possível. O compliance diário, ele sempre vai acontecer, ele vai estar te acompanhando, então essa esteira tem que funcionar de uma forma bem legal e você está atento a qualquer notícia, informação que possa te garantir essa competitividade e ajudar a empresa ao máximo possível. Então, o resultado que eu tenho sentido sempre é positivo. A gente sempre tem conversado com o time sobre isso com o time e exportado essa informação para o time global de, olha, a recuperação foi essa, olha, conseguimos esse crédito por conta de um estudo tributário. Então, nunca estar confortável, né? Sempre tem uma oportunidade ali. Eu acho que dá para você trabalhar nessa ideia, sempre estar atento. Muito bom. Eu tive a oportunidade de palestrar em um evento sobre reforma tributária agora no começo do ano, e foi um dos primeiros eventos para tecnologia. E aí, antes de mim foi um colega, não para falar da área tributária, mas em algum momento na palestra dele, ele falou da reforma tributária, que agora iria ficar mais fácil para as empresas tropicalizar as suas operações. E ele trabalhou um pouco essa tese, depois eu fui o próximo e falei um pouco mais tecnicamente sobre a reforma tributária aplicando na operação no Brasil. E aí eu me lembro, Felipe, que quando eu terminei e eu fui até ele para a gente continuar o papo e tudo mais, ele me disse assim, Isaac, não vai ser tão mais fácil assim. E é importante para nós, para nossa audiência, Legal. entender a visão de uma empresa global, né? Ninguém melhor do que você para nos passar esse termômetro, né? Nas reuniões, quando aparece lá, por exemplo, o slide do Brasil, dá aquele climão, aquele silêncio, ou o Brasil já é a figurinha marcada, é assim mesmo? Olha, assim, desde que eu estou inserido nesse contexto de empresas multinacionais, o Brasil sempre é um nível de complexidade muito alto. E se você olhar a reforma tributária, ela vai nos dar um nível de competitividade ainda melhor. Só que eu acho que ainda tem mais pontos ainda, né? O empresário que está fora do Brasil, ele tem que se preocupar com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, você vai ver o Brasil falando com a OCDE agora, que isso também é muito legal para a gente ingressar ali e figurar com a OCDE. Você vê discussões judiciais que isso me preocupa mais um pouco, porque não está tão claro se as decisões elas vão numa linha mais jurídica ou política. Isso traz mais insegurança. Já visto, recentemente a gente teve decisões aí sobre CID, né, que são que a gente traz um pouco de temor para o mercado, porque não era a expectativa que todos tinham de um tema que era muito técnico, né? Me parece que não, a parte mais técnica em relação à legislação e tudo mais não foi tão destrinchada ali nas decisões. Mas, enfim, o pacote geral, ele assusta um pouco lá fora, porque você precisa ter uma qualidade muito grande de pessoas no Brasil para conduzir essa linha de produção da parte de tributos. Então, eu penso assim, para um executivo fora do Brasil, para um board fora do Brasil, ele sempre está em busca do que é o risco para ele. Então, eu vou discutir qual que é o valor, eu tenho que ter isso bem claro para mim, qual é o momento que eu posso ter que fazer um depósito, qual é o momento que eu tenho que me preocupar, porque até esse momento, antes da reforma, as discussões elas são meio... elas sempre aconteceram e acho que de uns 4, 5 anos para cá que a gente tem visto um desdobramento maior. Vamos dizer, talvez um PIS e COFINS. A base possibilidade de crédito, ela sempre teve ali a legislação pautando ela, e de um tempo para cá você tem um entendimento um pouquinho mais flexível, digamos assim, sobre o que é importante ali para a sua atividade, né? Tem até o termo de essencialidade, né, que eles trazem. Então, em resumo, eu ainda vejo o Brasil, mesmo por ter um desafio grande agora de reforma, ele ainda ser uma figura de certo receio, por ser complexo ao ponto da pessoa que fala que tem um time aqui no Brasil, também tem alguém lá fora que alimenta ela com a informação. Então,
Geralmente as Big Fours ou empresas de consultoria que figuram de forma global, eles alimentam esses executivos lá fora com dados. Eles não são experts em tudo, mas eles têm um feeling de algumas coisas que acontecem no Brasil. Então, sempre quando mexe alguma coisa no mercado, vai bater aqui no Brasil e eles perguntam pra gente, ó, como que passa, o que está acontecendo, qual que é a nossa visão, como que a gente vai atuar. A gente municia com o máximo de dados possível para eles possam tomar a decisão mais qualificada. Então, é isso. É receio, cuidado, mas sempre sabendo que a equipe aqui, Brasil, aí você tem diversas formações, né? In-house, terceirizados, tudo isso. Eles têm que eles têm que se sentir seguros com essa equipe que está aqui no Brasil. Muito bom. E eu vejo assim também, né, Felipe, que nós temos basicamente duas premissas da complexidade tributária do Brasil. Primeiro, nós temos a realidade de ter muitas variáveis. Então, você vê, hoje um código de serviço, nós temos ali quantas variáveis atrelado a esse código específico, sendo que eu já estou conectado a um município, né? Olhando para produto, piora, porque Sim. aí, hoje, salvo engano, na nossa base de dados, nós temos cerca de 28 campos para cada produto. Então, essa é a primeira dificuldade. O outro desafio é porque nós temos muitas variáveis, mas é mutável. A todo momento nós temos novas normas, e assim, é um dado, diria que, muito perecível. Na sua opinião, o que mais torna complexo o cenário tributário? As variáveis ou as mudanças? Olha, a gente tem um preparo, eu acho que acho que da área tributária há muito tempo, sempre se preparava para a mudança, né? Acho que a única certeza que a gente tem é a mudança. Então, para nós brasileiros que já atuamos há muito tempo com isso, que tem uma certa um histórico sobre tudo que se passou esse tempo todo. Então você vai lembrar desde a nota fiscal eletrônica de Serviço de São Paulo, aí você passa por um Sintegra, aí depois você vai para um SPED. Então tudo isso preparou a gente para esse ponto. E aí o que me preocupa muitas vezes é justamente essa questão de como os governos lidam com isso. Então, você tem a possibilidade de ter uma nova tributação, não dos tributos que a gente conhece, existem outros mercados, né? Vou citar aqui, provavelmente deve nos próximos meses ou os anos, ter alguma coisa em relação à parte de streaming VOD, né? Que é a parte lá dos streamings que nós temos. Então, é mais um tributo que vai incidir no cálculo do preço final. Então, tudo isso encarece um pouco e deixa um pouco mais cara para o usuário final. Eu acho que essa talvez seja a maior complexidade. Tentar, talvez, as mudanças são necessárias, as tributações podem ocorrer, mas tentar equalizar de alguma forma. Então, por exemplo, você vai criar um novo tipo de tributo, não sei se teria alguma base para algum tipo de benefício, ou para o consumidor final, ou para a empresa que vai ter que ser fazer a coleta daquele valor para repassar ao fisco, né? A maioria dos tributos indiretos, que é os que estão agora na discussão, a gente acabava sendo só o coletor, né? A gente coletava para repassar para o fisco. Então, eu acho que é isso, a adaptação, o funcionário, o colaborador, o profissional da área tributária, ele já tem esse DNA de mudança, ele tem que ter nele, está pronto para qualquer tipo de mudança. E o que talvez é complexo é você sentar com a sua área de negócio, sua área de produtos, para precificar isso, para trazer um preço justo, porque isso é muito dinâmico e muda. Contratos, você tem que fazer, às vezes, um contrato de 3, 4 anos e já tem uma cláusula de previsão de alteração de lei, né? Então, acho que isso eu acho que é o que traz mais risco ali para a gente da área e tá atento a isso, né? Sempre suporte para a área de negócio para conseguir precificar bem. Muito bom. E assim, Felipe, quando você está explicando sobre todo esse cenário tributário para um gringo, principalmente, se você puder, alguém que não atue na área tributária fora,
que eu acho que esse é o ponto, Sim. né? Um empresário, um gestor, alguém que atue em um outro setor da companhia, quando você passa a realidade tributária, daquele choque, qual que é a reação? Olha, Isaac, o que eu posso falar é que, assim, eu não falo só nem com boarding, na verdade, como eu disse, tem uma estrutura e por vezes eu acabo conversando, mas eu falo com outras linhas, né? Então linhas de negócio, às vezes o pessoal de IT lá, de suporte de informática, que precisa entender para melhorar ali os produtos. E é complexo mesmo, porque você imagina que em muitos lugares, até dos nossos vizinhos, eu tenho uma figura de talvez de um revenue share, que é mais comum, você tem uma figura de nota de crédito, quando você tem algum tipo de redefinição de valores, e aqui no Brasil tudo isso é um pouco mais travado. Tudo isso tem uma incidência tributária. Então, é comum eles de primeira não entenderem, apesar de saberem da complexidade do Brasil, isso é notório. É quase que uma regra, eu acho que quando alguém começa em alguma estrutura fora do Brasil, alguém fala para ele, olha, mas toma cuidado com o Brasil não é assim. Então, contratos que são regionais ou contratos que são globais, todos eles geralmente, para países mais complexos, eles falam de algum acordo local, de algum documento local, para que você consiga atuar bem aqui localmente. Mas as pessoas em si demoram, às vezes acham que nós somos business blockers, que eles falam, né? Que a gente tenta bloquear negócio, mas na realidade não é isso. Como a gente falou aqui no começo, a ideia do time tributário é sempre diminuir ao máximo a exposição ao risco. Então, quando alguém vem com uma ideia muito exuberante ou muito criativa, que a gente tem aqui, ou ser contra, ou direcionar uma forma melhor, as pessoas geralmente têm um pouquinho de aversão assim, às pessoas do tributário. Mas quem se planeja antes, principalmente nas áreas de negócio, o sucesso geralmente é muito notável. Assim. Geralmente quem consegue, a gente sabe que esse mundo é dinâmico, não é a realidade de todo mundo, mas grandes projetos geralmente têm a capacidade de ser mais rentáveis, mais tranquilos, porque a procura vem antes. Então, mesmo alguém de fora que te procura com uma ideia que talvez ela não é 100% empacotável, digamos, aqui no Brasil, você consegue estruturar ela para que ela chegue ao nível de aceitação, né? E aí ela vai sendo exportada e vai sendo melhorada. A gente teve recentemente o Mundo Pixar aqui, falando de Disney, isso é um dado que está aí no mercado. O Mundo Pixar ele começa aqui no Brasil e é exportado para o mundo todo. Então, para você ter um evento de sucesso desse porte, com um licenciado aqui no Brasil, tudo isso aconteceu e ele funcionou tão bem que ele foi para o mundo todo. Mas teve muito trabalho no back-office ali, diariamente, para que aquilo funcionasse bem. Então, um exemplo que eu tenho recentemente, e eu tenho outros na minha carreira, que é isso. É o time, talvez. O time é muito importante, assim. Muito bom. Permita-me agora cumprir, Felipe, com o nosso papel de evangelizar o mercado, principalmente o mercado enterprise. Por que que nós atuamos como temos atuado no mercado? Você percebeu que quando nós falamos de tributário, nós estamos falando de tecnologia. Esses setores cada vez mais se misturam. A reforma tributária, por exemplo, é uma reforma tecnológica. Então, como que nós cumprimos com esse papel de trazer conformidade para o mercado por meio de tecnologia? Hoje, a Emendes possui o maior Big Data tributário do Brasil. É um grande desafio, porque nós temos que sustentar todos esses dados. Nós já estamos chegando aí a 400 bilhões de registros, ou seja, de regras tributárias. Porque você pega na tabela de NBS, Sim. nós temos ali cerca de mil serviços. E aí nós temos já mapeado, estamos indo para 80 milhões de SKU. É muita coisa. Muita coisa. E aí tem os desdobramentos municipais, estaduais e o âmbito federal. Como que nós entregamos esses dados? Nós temos integrações nativas hoje com os principais ERPs, posso citá-los, SAP, TOTUS,
BlueSoft, Com5, vários ERPs de mercado aí, os principais, né? Cada empresa que eu citei aqui, por exemplo, tem as suas verticais, né? A própria Lynx e por aí vai. E aí, por mais de 30 APIs, eu consigo entregar, seja dados, seja cálculo, de forma nativa. E com isso, pessoal, nós não só vamos manter o contribuinte na mesma página do governo, seja estadual, municipal ou federal, mas também mitigar custos, né? Então, Felipe, quanto custa? Você já teve assim essa dimensão do custo operacional efetivo dentro de uma operação como a Disney? Olha, pensando em Disney, ou uma empresa mesmo multinacional, você vai até fazendo links com o que eu já falei aqui. É notório que o gasto de conformidade é muito alto e a ideia de reforma é justamente não só de equalização de alíquotas, né, mas justamente de diminuição desse gasto de conformidade. Então, é muito evidente dentro dessas corporações que o Brasil precisa de um cuidado maior e geralmente você vai dividir, como eu falei em algum momento aqui, entre time in-house, que as pessoas que são efetivamente da equipe, por vezes você vai ter alguns terceiros, ou não, todo mundo in-house. Esse custo ele é inerente, assim, acho que o custo do Brasil tá atrelado a isso, nesse momento. Ele é alto, você precisa ter profissionais com capacidade de sintetizar dados, se atualizar com rapidez, adaptação, e ao mesmo tempo continuar trabalhando em automações, melhorias, com o fisco mudando. Então, primeira coisa, parceiro tecnológico. Eu acho que esse é o cara que vai te dar uma segurança nesse primeiro momento. E aí essas empresas maiores geralmente atuam com grandes empresas, né? Você vai ter SAP, Oracle, vai ter esses... Eu estou citando dois que são os que eu sei que tem aí, muitas empresas usam globalmente. E às vezes esses caras sozinhos não conseguem atuar aqui no Brasil. E aí que entra a inteligência tributária, a tecnologia tributária para auxiliar você nessas entregas. Então, eu acho que esse custo no Brasil, ele já é uma forma das empresas multinacionais atuarem aqui, só que também dá essa segurança de que, pô, por mais que tenham riscos, como eu disse, pô, vai mudar uma legislação aqui, tem uma discussão sobre crédito ali e tal, eu sei que minha execução diária vai acontecer normalmente, eu não tenho problemas com isso, até porque todas as obrigações acessórias têm penalidade, se não por atraso de entrega, por omissão de informação, tudo isso faz com que o profissional da área tributária tenha uma responsabilidade grande ali no dia a dia. Os nossos prazos são quase diários, né? Fora, uma empresa multinacional ainda, para fazer um pagamento, às vezes, você vai levar um período maior, porque a aprovação, dependendo do valor, vai subir alçadas. Então, essa ideia de diminuição de conformidade é muito importante e ela vem atrelada agora também a uma parte de tax transformation ali, que a gente fala, que vai trazer o profissional a atuar de uma forma estratégica também. Em que sentido? Nós já temos acesso a muita informação que às vezes a linha de negócio não tem. Você tem a pessoa ali da área tributária que recebe toda a parte da empresa, ela sabe às vezes, você sabe todo tipo de faturamento, tudo que já foi faturado, todo tipo de pedido, tudo que já foi comprado, você tem toda essa base de dados. Nós muitas vezes não utilizávamos isso no passado. É normal agora as empresas e os grupos tributários usarem essa informação para validar, estruturar, pensar num fluxo de caixa. Muitas vezes bate na minha porta lá o pessoal de tesouraria e fala: e aí, quanto que a gente vai gastar no próximo ano aí de PIS e COFINS? Eu falo: quanto você vai faturar? Ele me passa para mim, eu vejo a alíquota padrão dos últimos anos, isso tudo série de estudos que a gente utilizou com os dados, né? Então, eu acho que o profissional também tem que se voltar para essa área, ser mais estratégico nesse sentido. Os dados estão com a gente entrega EFD, CF, SPED, está tudo lá dentro. Então, eu já conversei com pessoas que falaram para mim que eles conseguem diagnosticar, às vezes, falhas em alguns setores por um aumento no gasto de luz de uma unidade. Aumentou o gasto de luz, o que está acontecendo? Está usando a máquina errada.
Então, eles conseguem ter esse nível de detalhe com o dado fiscal. Então, acho que é o momento do profissional também se adequar a isso, porque fora do Brasil a gente já tem essa linha. Então, você vai ver muita gente falando, pelo menos, de Alteryx, que é um sistema de base de dados que o pessoal tem usado bastante, os próprios RPs locais. Então, você vai ter Power BI, que é o cara que vai mostrar isso de uma forma em tempo real e com qualidade. Então, toda essa parte de dinâmica para trazer dados ou transformar dados, o profissional tem que estar preparado, que eu acho que é isso que move também a gente, né? Então, lógico que a gente já tem muito trabalho. Quem está ali na ponta de outsourcing ou de um escritório, talvez não tenha esse time, mas seja talvez o momento do profissional de lideranças dessas áreas pensarem nisso, oferecer esse tipo de suporte também, para que o empresário ele saiba muito bem discutir essa parte tributária também. Ele não vai ser o cara técnico, mas ele vai saber dos números. Esses caras memorizam bem os números, né? Então a gente trabalha muito isso. Muito bom. Aquela frase assim, né? Eu confio em Deus, o resto me tragam dados. Isso. A área tributária hoje é estritamente dados, né? Perfeito. Olha que a gente vai chegar num ponto da reforma e veja que existiam operações fora do ambiente de emissão de documentos fiscais. Provavelmente não vai se existir mais isso. Tudo vai estar dentro do ambiente. Tudo vai estar ali ao alcance do time tributário. Então ele passa a ter esse guardião de dados, que hoje, né, você divide isso com faturamento e tal. Faturamento também vai ser importante, mas você vai estar ali com aquele dado final, você vai mostrar ali como que isso se comportou, como tem sido. Recentemente, eu tenho discutido isso com a liderança do Brasil aqui, a gente tem discutido apurações de tributos olhando a evolução do faturamento. Pô, por que aconteceu esse mês? Por que a gente está pagando mais, pagando menos? Então, na hora que eu vou entregar o produto final, que é o imposto para pagar, eu já sei tudo o que aconteceu naquele mês, considerando o faturamento, tá? Você tem análise contábil, você tem várias coisas que a gente pode mexer ali nesse pote. Tem muita coisa, é muito legal. Mas imaginem o meu executivo aqui do Brasil sabendo que está pagando mais imposto ou menos porque aconteceu alguma coisa específica dentro de uma linha de negócio. Então é nesse nível de detalhe que eu acho que o profissional pode chegar, tendo cada vez mais acesso à informação, né? Então isso eu acho que é muito bom. E é interessante, né? E é aí que o jeito Disney ajuda, porque essa criatividade, esse dinamismo para a área tributária, claro que eu estou falando aqui de uma elisão fiscal, né? De você utilizar a legislação vigente para você pagar o menor imposto possível. Isso acaba sendo... Essa cultura da Disney acaba cooperando para uma análise mais estratégica, né? Sim, iniciativas. Eu acho que assim, pelo que eu acompanho e falo com alguns pares, assim, as empresas multinacionais elas têm esperado isso dos profissionais, que eles sejam mais dinâmicos nesse sentido e mais criativos. Muitas das empresas, olha, eu não lembro de alguma que seja diferente, mas o conservadorismo é muito alto, o nível de burocracia, de políticas internas é muito alto. Eu já tive situações, para quem é da área, a DIRF era uma obrigação que a gente entregava multidepartamentos. Eu estava numa corporação multinacional também, gigantesca, alemã, e eu percebi uma automação, pedi alteração no sistema que era próprio, para que eu conseguisse entregar. Eu pedi em outubro, para que eu entregasse em fevereiro a DIRF, a parte tributária. Eu pedi uma autorização para começar a mexer num dado. A autorização chegou em junho do outro ano. Então, se eu esperasse todo esse tempo, eu não ia conseguir entregar a obrigação. Então, eu tive que me virar. Quando você percebe esse tipo de problema, você tem que atuar. Então, por isso que ter um parceiro legal aqui no Brasil é importante, ou conhecer a estrutura. Então, todo esse nível de empresas multinacionais, eles dão essa dificuldade, esse nível de dificuldade. Porque não é tão simples você falar assim, olha, preciso mexer, qual que é o valor? O que isso vai me impactar? Como que funciona? Um exemplo que a gente vai ter agora tem se eu não me engano, a DCE, que é uma declaração que antes quem não era contribuinte do ICMS em São Paulo fazia uma declaração de movimentação de mercadoria.
Agora você vai ter que entregar como se fosse uma nota fiscal. Quem não é contribuinte vai ter que emitir uma declaração como se fosse uma nota. Então você tem que estar preparado para isso também. E como que você vai explicar essa automatização, sendo que não tem um valor financeiro, um retorno? É mais exposição de risco. Então eu acho que vai nesse nível de detalhe que você tem que trabalhar. Saber como que a sua empresa atua, o que você vai conseguir rapidamente de retorno e o que não. O que você vai ter que trabalhar aqui internamente. Essas empresas multinacionais geralmente têm esse problema. Digo, pode ser que tenha empresas que são mais atuantes, por exemplo, me parece que indústria, comércio, vocês têm mais investimento na parte de sistema, porque isso é o coração ali, né? Mas quem é serviço, às vezes não é muito assim, você não tem essa preocupação. Emissão de nota e quantos vai pagar e receber. É isso, vai nesse nível de detalhe. Muito bom. E aí veio a reforma tributária. Boa. Vamos calçar o sapato de quem está do lado de lá, né? Certo. Então, quando nós subimos para um outro continente, eles receberam notícias sobre a reforma tributária. Hoje a reforma tributária é muito fato e pouquíssimos boatos. Antes, precisamos entender que eles já receberam outras notícias. Por exemplo, agora teremos a substituição tributária, vai simplificar, vai recolher só na fonte, todo aquele discurso de simplicidade. Veio o projeto SPED, qual que era o discurso? Simplificação, agora vai melhorar o Brasil, nós vamos ter mais transparência, mais sinergia, mais integração entre os sistemas, e cá estamos como estamos, né? E agora receberam a notícia da reforma tributária. A reação foi mais assim, lá vem problema, ou teve um certo alívio em relação a tudo que já foi exposto? Acho que assim, as empresas globais, os problemas são praticamente pulverizados, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma reforma tributária acontecendo aqui, e esse primeiro ano de teste, eu tenho operações também ocorrendo em outros países, né? Você vai falar, às vezes, Polônia, Bulgária, coisas que não estão nem no nosso radar, né? O que eu senti bastante é que, lógico, os executivos eles tomam um certo receio, e a primeira atitude que nós tomamos aqui foi de ter um comitê para discutir isso, e eu converso com outros parceiros, né, aqui da parte de entretenimento. Esse movimento foi quase que de todos, você ter pessoas tentando antever passos, planejar, estruturar, para trazer mais conforto para o time principalmente o time de sistemas, né? Porque o que acontece nessa primeira etapa? Você tem vários níveis das empresas globais. Como você disse, todo mundo está atrás de algum tipo de atrativo. Então, existiam empresas que não emitiam nota fiscal para uma operação, faziam uma nota fiscal consolidada. Tem empresas que emitiam uma nota para cada operação. Então, assim, cada um teve o seu desafio. O desafio que eu senti maior foi com o time de sistemas, até porque, como a gente falou, nesse time global, você tem algum líder global que vai falar, bom, agora é comigo, eu que vou organizar o que está acontecendo. Então, eu penso que cada empresa foi estruturando esse nível de dados de informação, tinha muita ansiedade, as reuniões eram semanais. Então, e aí, o que mudou? E aí, já temos o layout da nota? Já temos o layout da nova nota, que não tem nota fiscal ainda, porque tem operações que não tem nota fiscal. Então, você precisava falar para eles, olha, calma, vai sair. Não, vai sair para janeiro, não tem tempo para fazer. Então, talvez esse trâmite inicial é um pouco mais doloroso. Eu participei de muitas palestras, conversei com alguns líderes ali, o Robson Lima, que é da Serpro, em alguns debates, pedindo mais dados para tentar municiar as pessoas ali, né? E conversar nos bastidores, falando com as pessoas de sistema, porque tinha muita coisa para eles também. Então, nos bastidores, eles sempre traziam tranquilidade. Bom, calma, se não der tempo, vai ficar durante o ano. Tá? Só que assim, isso não está escrito em lugar nenhum. Como é que eu vou para um time global e falo assim, olha, isso aqui, fica tranquilo que
ó, vai ficar, o fisco vai dar tempo. Eu tenho certeza que sim, mas você imagina que acontece alguma coisa e não. E eu falei, eu dei essa garantia. Então vale muito o que está escrito no final, né? O fisco ele foi fazendo talvez da melhor forma que ele conseguia, foi atualizando recentemente, ele está colocando cada vez mais documentos, né, para que sejam testados, e a ideia de 26 é teste. Então, quando a gente trouxe essa informação, aí sim, de garantia que, ó, 26 vai ser teste. Só que assim, enquanto eu estou fazendo o teste, eu vou ter que me preparar para o ano que vem. Então, essa é a nova etapa. Eu acho que o que o executivo lá fora entendeu foi isso. Ó, tá bom, da parte de documentação, tô seguro, não muito, mas estou seguro que vocês vão fazer aí no Brasil, vocês vão entregar. E aí, 2026, que a gente vai começar a falar de estratégia e estrutura, né? Porque não é só a minha missão, é a minha compra também. Eu tenho que começar a entender como que vai funcionar esse ciclo, esse ambiente dos meus prestadores. As empresas multinacionais já têm um processo muito grande de contratação, às vezes você tem que passar por um nível de compliance alto. É comum eu ter situações que a pessoa da área de negócio olha para mim e fala assim, olha, é um evento, vamos supor, o prestador não aceitou a nossa condição. A gente quem vai ter que pagar ele é a agência. Então, fica mais caro. Porque eu vou ter uma ineficiência tributária ali, né? De colocar alguém intermediando o pagamento porque o cara não aceitou as condições da empresa multinacional. Então, isso é normal. No final, eu vejo que as pessoas fora do Brasil, pelo menos as que eu tenho conversado, eles têm pedido muito para que os líderes locais, isso eu falo com alguns parceiros, que eles sempre tenham acesso à informação, então cada um vai de um jeito. Então, por exemplo, eu participava de tudo que eu podia, estava ali ligado, falava com alguns parceiros, outra pessoa da minha equipe, que fazia parte do comitê, estava atento a outra situação, e o meu chefe, geralmente fazendo a ponte com o time global. Aí depois eu entro nessa ponte para dar mais contexto, participar mais ativamente, para conseguir conectar pessoas, né? Porque às vezes tem essa também. O time global tem lá empresas que eles designam e você conhece todo mundo da operação, mas ninguém se conhece. Então você está aqui no Brasil, você tem que ser essa ponte de apoio. Então os profissionais aqui também de multinacionais, provavelmente eles trabalham muito nessa sinergia, né? Ah, você trabalha com tal empresa, esse cara é o cara de sistemas aqui Latam, conhece ele, se falem, atuem, para que os projetos consigam rodar normalmente. Então, nesse momento, eu acho que é isso. Pelo menos ali, o que eu vejo da maior parte das pessoas que eu converso é que essa primeira onda de testes, a preocupação, por exemplo, quem não emitia nota, né, fazia de algum tipo de regime especial, agora vai ter que emitir uma nota por vez. Mas um PL que foi aprovado recentemente já trouxe de novo a condição de consolidação, como isso vai funcionar, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Então, essas decisões, elas vão acontecer agora em 26, basicamente. Então, primeira coisa, conformidade. Você vai ter que entregar. Então, se esforce para isso. Então, desde uma empresa grande até a pequenininha, quem tá, talvez os do simples ainda não, eles vão ter mais um tempinho para se adaptar, mas quem não está no simples é a adaptação, conformidade. 2026, estratégia. Sentar e definir a estratégia. Esse é o ponto que é o que a gente tem planejado isso para o ano que vem. Muito bom. E quando nós olhamos o IVA dual, CBS e o IBS, tem uma certa paridade com os outros países no sentido de IVA, né? Eu tive acesso a uma pesquisa onde constata que 195, praticamente todos os países, mais de 90% utiliza esse mesmo método, cada um com a sua especificidade. E aí, quando nós entramos em todas essas minúcias assim, do CBS, o IBS, cada município poder legislar o seu próprio IBS e cada estado também, consequentemente. Então, nós vamos ter, para você ter uma ideia, nós já mapeamos 2.594 possibilidades tributárias distintas, sem considerarmos os desdobramentos municipais, que aí é um grande ponto de interrogação
para onde que vai ter aí essas acomodações de alíquotas, porque quando nós olhamos, pessoal, para a reforma tributária, nós temos que entender que o governo fez tudo baseado no orçamento, na questão fiscal. E aí nós temos a questão orçamentária municipal, estadual e federal. O ano que vem vai ser um período de teste para nós que estamos do lado de cá, sistêmico. Para eles que estão do lado de lá, eles vão testar a apuração. Por isso que você vê que nós não vamos só testar sistema no sentido da arquitetura dos dados. Para a empresa que não são optantes pelo Simples, nós já vamos ter que ter ali toda a arquitetura dos dados em produção, porque do outro lado nós temos um governo medindo, e aí tem uma série de variáveis, né? A correlação do PIB com a apuração, eles vão ter ali a alíquota referência sendo calibrado. Perfeito. Tudo isso para dizer assim, Felipe, como que você vê o novo compliance da reforma tributária? Vamos imaginar que chegamos do outro lado. Abro um parêntese, para uma empresa como a Disney, você vai ter um texto único regulando ICMS e o ISS. Olhando de fora, isso parece ser muito bom pelo aspecto técnico, mas pelo aspecto econômico, essa linearidade pode gerar um problema de custo para você equalizar um ISS trazendo no patamar estadual em termos de alíquotas. É um ponto de atenção, né? Como que você, primeiro, falar um pouco dessa paridade do IVA que o Brasil está implementando no final do dia com o que temos fora, e também, assim, quais são os pontos de atenção nesses aspectos econômicos? Legal. Bom, primeiro que essa questão de agora de troca de origem para destino, ela também traz uma complexidade e cultura, talvez uma nova cultura para todos. Qual que é a ideia principal aqui? É que antes você sabia o preço. Para nós, assim, para quem não está acostumado de talvez uma viagem fora do Brasil, tudo mais, você chega lá e tem um preço na gôndola, e quando você vai pagar tem um pouco a mais, que são os tributos que incidiram depois daquele preço. Isso vai acontecer de forma mais normal. Então vai haver um período de cultura sobre isso. E essas alíquotas, de novo, a gente tem uma percepção e até uma fala que o governo não vai conseguir ter essas alíquotas mapeadas. E você imagina que os municípios podem fracionar de uma forma que fique absurda. São 5 mil, né? Você está falando de 5 mil municípios, o preço vai ser diferente para cada lugar, né? Estado e município pode ser que tenham outros preços. Então, essa é a primeira parte. Trazer o consumidor para essa realidade para que ele se prepare para isso também. E da parte da empresa, e se não for o fisco que vai colocar esse dado, né? Como que você vai montar essa base de dados? Aí, novamente, você vai trabalhar com isso ali dentro da sua base de dados, dentro da parte da tecnologia, e aí tem várias coisas, né? LGPD, tem muita coisa que você tem que se preocupar para que isso funcione. Então esse é o primeiro ponto, e essas mudanças vão acontecer e a gente vai começar a sentir isso. Como você falou do teste, ele acontece ano que vem, a gente vai parear ali primeiramente para a CBS, né? Esse teste de 26 basicamente vai ser, não que o Comitê Gestor de IBS não vai usar o dado, que ele vai estar lá, mas pela aquele desenho de transição que a gente é comum ver nas apresentações, o teste para IBS começa em 27 e 28, né? E 29 começa a transição. Então, a gente vai ter 2 anos ainda de teste para IBS, mas o de CBS vai ser mais rápido, até que para a Receita Federal talvez mais simples para eles fazerem isso. Então, agora é o momento de entender, e como eu disse, se você já tem ali o nível de conformidade, atuar, vai ter provavelmente o acesso durante a apuração assistida, ver como que isso vai lá para aquele portal, como que isso vai acontecer. A gente acabou de falar de diminuição de custo de conformidade, né, aqui. Então, por exemplo, tínhamos diversas obrigações acessórias acontecendo. A tendência é que para 27... EFD Contribuições já não... Na verdade, tendência não, né? Já não vai ter PIS e COFINS, EFD Contribuições não existe mais. É o primeiro que vai deixar de existir. A DCTF já virou DCTF Web, é um pouco mais maleável, né?
pouco mais simples. Então você tem várias obrigações que elas vão diminuindo e o seu custo com esse tipo de obrigação vai diminuir também. Ou o seu tempo, nem o custo, é o tempo de deixar um profissional focado nisso, porque você tinha que pagar multas se você não entregasse, se você atrasasse essa informação. Então, olhando esse sentido, eu vejo que esse novo universo com a reforma tributária, ele vai dar essa condição do empresário agora se voltar para esse período de transição com cuidado. Não vai ter como você não ter essa preocupação desse período de transição e dessas mudanças, mas já visando ali fora, visando o próximo passo, né? Lógico que para quem é de serviço, me parece que o custo vai ficar um pouco mais alto, o valor ali dessa operação vai ficar um pouco mais caro, pensando que você vai ter crédito sim, mas o valor vai saltar. De uma alíquota máxima de 5%, você vai chegar ali próximo a o que eles falam de alíquota média de 27, 28, né? Então, mesmo que tenha crédito, você vai diminuir ali você vai cair talvez em 20, 17, não sei, de alíquota efetiva, né, que você vai pagar na operação. Tudo isso tem que ser planejado com o seu caixa ali, que tem até sido um comentário do mercado, não para as grandes, né? As grandes já têm feito esse estudo e até elas que compram, fomentam muito o mercado de empresas menores. Mas e as empresas aqui do Brasil que vão ter que talvez arcar com o caixa durante um tempo, né? Imagine que tinha empresas que usavam o valor do imposto para subsidiar talvez uma operação e depois pagavam o imposto. Isso não vai ser mais possível. O split ele vem justamente falando, o que é seu, o que é do governo é do governo. Então a ideia é justamente as empresas começarem a entender essa realidade, que não vai ser tão simples como é agora para quem utilizava essas ferramentas, né, de utilização, e já pensar nessas saídas agora em 26. E lógico que a gente quer que chegue logo lá 33 para estar a parte mais simples para nós. Mas esse percurso vai ter esse nível de complexidade, trabalhar com os dois tributos, continuar discutindo situações. Recentemente você vai ver falando sobre o IBS-CBS compondo base de cálculo de CMS e ISS. Isso já está fomentando o mercado sobre isso. Então, tá antenado para que você também saiba como atuar nessa situação, né? Ter parceiros para você poder atuar nessa situação. Muito bom. E tem também o impacto, o reflexo no próprio orçamento das empresas. Total. Porque essa transição é uma transição longa, principalmente quando nós olhamos para 29 a 32, nós vamos ter a coexistência do ICMS ali, um degradê, né? Sim. O ICMS ali com uma curva decrescente, uma ascendente do IBS, no contexto do ICMS e também do ISS. Qual foi o reflexo no orçamento? Porque você tem que alocar ali uma previsão, porque gera-se um custo operacional. A reforma tributária, e toda reforma é assim, é igual dançar forró, é um passo para trás e dois para frente. Até aí tudo bem. Mas como que foi medido esse custo no orçamento dos anos seguintes? Atualmente a gente vai começar a fazer estudos mais técnicos agora em 26, pensando nessa primeira parte da mudança para a CBS, saída do PIS/COFINS, chegada da CBS em 27. O ponto que eu acho que é mais crucial aqui é como você falou, a análise geralmente é anual e depois você tem 5 anos para frente. Então, a nossa preocupação inicial era conversar com a parte de contrato, o pessoal do jurídico, conversar com o pessoal que está fazendo compra, para já ir conversando com os parceiros, para a gente chegar num consenso, discutir, porque tem às vezes, empresas que pegam essa oportunidade para tentar também se manter com isso. Então, por exemplo, qual que é o cenário ideal? Se você reduz os tributos, né, sei lá, ICMS, ISS do valor do preço e aplica o cálculo de CBS e IBS. E você já vai ver pessoas no mercado que não vão fazer isso, já vão falar, não, eu vou ter no mesmo preço. Então, já capacitar essas áreas. Um dos pilares que a gente atuou internamente
foi justamente capacitar ao máximo possível as áreas e explicar para eles. É claro que eles não vão saber de primeira, mas já deixar uma pulguinha ali e falar, olha, vamos conversar com o seu prestador ou seu fornecedor, vamos já entender o preço. De novo, as áreas de negócio que a gente geralmente conversa, senta, eu tenho muita facilidade com pessoas que dominam o que eles fazem ali. Tem gente que chega ali e fala assim, ó, o que tem nesse preço aqui? O cara abre o custo dele, ele tá cobrando imposto de renda, contribuição social, um monte de coisa. Fala, cara, você combinou isso com ele? Não combinei, então vamos conversar, a gente consegue. Então a ideia justamente é de adequação de todo mundo que é possível. Entender o que é a reforma e como que ela pode te tocar. Aqui, negociação com o meu cliente fornecedor. Eu não sou uma área que gera receita, um exemplo. A área que gera receita ali, que está vendendo e tal. Bom, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser minha precificação? O que muda? Como que eu sento na mesa agora para falar? Porque é a minha mesma dor. Na hora que eu sento com um gigante para discutir um preço, porque eu não vendo só para consumidor final, você tem discussões grandes com grandes players no mercado. E aí esses caras também são bons de negócio. Então, é bom que as áreas estejam prontas. Lógico que a gente vai participar das maiores discussões, mas a área tributária, ela vai ser cada vez mais estratégica. Vai pegar aquele ponto que você perguntou ali no começo. Você acha que dá tempo de ser estratégico? É muito, olha só, a gente vai falando de várias coisas. Muito se você for montando quebra-cabeça, vai montar uma palavra gigante, estratégico, né? Aqui, fala com as áreas de negócio, olha aqui, senta para negociar, olha aqui, pensa em precificação, olha aqui, planejamento financeiro. Então, tudo isso eu acho que é o papel que a gente tem que buscar ali. Já pegando esse gancho, Felipe, o tempo não foi bondoso conosco, então eu queria pedir assim, olhe para a câmera ali, imagine que ali do outro lado você tem um CFO, você tem um gestor tributário que precisa passar por toda essa jornada. Qual conselho você quer dar para essas pessoas, né? Um CFO ou um gestor tributário? Bom, esse ano agora, como a gente falou aqui durante todo o tempo, vamos ter, já passou a parte, né, de padronização e uniformização ali dos documentos. Preparar agora para 2026 todo o planejamento, tudo que for possível para que 2027 essa parte em relação à reforma tributária seja mais previsível com as alíquotas. Então, atuar com o time tributário ali com reuniões talvez mensais, semanais, atuar na maior parte de projetos possíveis que passem ali o ano para 2027. Eu acho que a estratégia hoje é ter o time tributário envolvido em quase todas as possibilidades que você tem. Então, para quem é CFO e tem um time tributário in-house, atuar cada vez mais perto desse time. Para quem não tem um time tributário, mas tem um suporte de uma consultoria, alguma assessoria, também ter algum tipo de planejamento nesse sentido, para que você sempre tenha munição para poder tomar decisões, né? E fazer esse mapeamento de como vai funcionar, por quê, por que não, porque sim, conversar com as áreas de negócio. Eu acho que esse é o momento o time tributário ter esse protagonismo, mas acompanhado sempre das lideranças para que elas possam também direcionar também o time tributário, porque é o foco, né, da empresa, o que vai ser importante. Então, acho que esse é o momento do CFO também, vai acabar sendo mais um tributarista ali dentro da empresa para falar com os executivos, com o board da empresa ali, para poder chegar junto bem ali para de 2027 para frente, para ser o sucesso aí todas as empresas. Muito bom. Se você chegou até aqui, acredito que esse conteúdo está sendo relevante para você. Então, se inscreva no nosso canal, curta aqui este vídeo, comente. A plataforma se entende que é um conteúdo relevante e vai nos posicionar de forma devida. Nós temos aqui um papel meio que social de levar uma informação também disruptiva para o mercado, porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, Felipe, quem quiser aqui continuar te acompanhando, aprendendo com você, onde que eles conseguem te encontrar? Bom, eu tenho o meu LinkedIn, Felipe Brito.
tenho também, talvez o link eu possa compartilhar para deixar ali. A intenção é começar a distribuir mais conteúdos também para compartilhar essa ideia de tudo que a gente tem feito ali na área tributária. Acho que é um momento importante para que os profissionais se ajudem ali e consigam sintetizar o máximo de dados. Pode me seguir. O Instagram é mais familiar, né? Família grande, então não é tão bacana, mas estamos por aí. Acho que o LinkedIn é o caminho mais legal ali para a gente se falar e sejam bem-vindos aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Em breve, um novo episódio. E você está vendo a verdadeira reforma. Quem faz somos nós. Somos nós.